Mas agora, por falar em fonte de pesquisa, a gente vai conversar com ele, que sabe tudo quando vem ao programa dar uma super aula. Eu estava morrendo de saudades e acho que vocês também. Hoje o assunto é dieta das celebridades. Querem conhecer? Dr. Ricardo Zanotto, mais uma Carol. vez. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, que boa saudades. tarde. Que bom que você voltou. Também estava com saudade. Sentiu falta da gente? Muito. Poxa, muito. ele estava vindo toda semana. Aí você ficou doentinho, né? Teve um resfriadinho. Foi, aí já aproveitei para viajar um pouquinho. As férias, eu vi as fotos, arrasou, que coisa boa. Estamos Saímos de volta, juntos, né? então, de férias. Sim, aproveitamos. E agora, ó, chegamos com tudo, Com porque certeza. esse assunto, eu tenho certeza, primeiro que vai bombar, porque é uma curiosidade saber Sim. o que as celebridades fazem. Não é verdade? Quando a gente fala aí de dieta é interessante. Agora, das celebridades é mais interessante ainda. Mas você me avisa quando estiver no ponto as imagens das celebridades que fizeram esta dieta pra gente colocar, só pra vocês saberem e pensarem, nossa, será que o corpão dessas estrelas tem a ver com a dieta das celebridades? Então vamos saber com você. E aí, que dieta é essa, doutor? Vamos lá. Conte-nos. Essa é uma dieta, Carol, que ela ficou muito conhecida mesmo por volta de mais ou menos 2008, 2009, a partir dos estudos de um nutrólogo francês chamado Pierre Ducan, né? Tá. Então ela também é conhecida como dieta de Ducan, ok? E por que ela ganhou muita fama? Porque muitas celebridades acabaram aderindo ao programa da dieta. E muitas tiveram resultados bons, né? É evidente que é um tipo de dieta onde ela também tem um programa, tá? E ela, de certo modo, ela também faz uma releitura e a junção de alguns outros tipos de dieta que a gente já conversou, como a dieta da proteína, a dieta de carbo de índice glicêmico baixo. Ela vai juntando um pouquinho de cada coisa. É uma tá? mistura, então, de várias dietas. Perfeito. A grande sacada da dieta de Ducan é exatamente fazer uma restrição em fases específicas e ter uma última fase chamada de estabilização, que é onde, teoricamente, a pessoa pode comer de tudo. Né? Agora, como qualquer programa de dieta, todo o sucesso desse programa, ele depende muito de disciplina do próprio paciente. O paciente precisa aderir adequadamente a esse tipo de dieta. Tá. E pelo ponto de vista, né, dos nutricionistas, existe sim algumas restrições que não são tão interessantes. Por isso que eu trouxe pra gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Muito de fato, bom. o que é essa dieta? Perfeito. Vamos então mostrar quem já fez a dieta das celebridades? Má, coloca na tela as nossas estrelas que já passaram pela dieta de Ducan. Então a gente tem Jennifer Lopez. Ela é maravilhosa, né? Nossa, ela é sensacional. Incrível. Então ela já passou pela dieta? Já. A J.Lo foi, inclusive, uma das pessoas que divulgou bastante a dieta de Ducan, porque ela, de fato, seguiu esse tipo de dieta, Tá. né? Além dela, tem uma série de outras celebridades que também já fizeram esse tipo de dieta. Quem mais, então, pra você encher a Ó, imagem? a duquesa de Cambridge, né? A princesa, a Kate Middleton. É ela. também Vamos ver se a gente tem, então, fez Kate Middleton. essa dieta. Que bacana. A Penélope Cruz também passou, que aderiu é a esse tipo de maravilhosa. dieta. E a pele delas é uma pele impecável, que a gente vê nas fotos, que a gente vê nas revistas. Olha lá que linda. Essa pele é um negócio de louco. Tem a ver com a dieta também? Tem. Essa dieta, isso foi divulgado por ela mesma, né? Que ela seguiu o programa exatamente na época que ela foi se casar, né? Então, assim, foi uma dieta que enxugou rapidamente. A gente não sabe a cronicidade de si, hoje ela ainda faz, mas foi a dieta que ela divulgou. Por quê? O Pierre Ducan, quando ele fez a dieta, só pra você ter uma ideia, o livro dele, no primeiro ano, chegou a vender mais de 3,5 milhões de cópias na Europa. Então ela ficou muito conhecida na Europa, na Espanha e principalmente na França, né? Ela até é conhecida dieta francesa também. Ah, é? Sim, algumas pessoas também usam esse tipo de termo. Então, assim, ela é uma dieta composta, como você pode ver, por uma série de grupos alimentares, mas a grande sacada, Carol, é que essa dieta ela é dividida por fases. Agora, antes da gente contar cada fase, Tá. me explica uma coisa. Quanto tempo deve durar a dieta toda? Então, aí é o outro ponto da dieta. Depende do quanto de peso você perdeu. Em cada fase. Em cada fase, principalmente nessa segunda fase, tá? Ah, que é uma fase importante. É uma fase muito importante, a gente vai discutir, que é a fase de transição ou fase de cruzeiro, tá? Tem esses dois termos aí que a gente encontra na literatura. Então vamos começar pela fase número 1. Perfeito. Como a gente inicia, então, a dieta de Ducan, ou dieta francesa, ou dieta das celebridades? Ok. E aí? A primeira fase, como vocês podem ver, ela tem um nome até específico chamada de fase de ataque. Tá? Como vocês podem reparar, novamente, quem que tá aqui? Proteína? Só proteína. Você percebe? Tira tudo de carboidrato. Não tem carbo nenhum. É carbo
quase basicamente um carbo zero. Tá. Então isso, basicamente essa dieta aqui é aquela dieta cetogênica que a gente já conversou, lembra da dieta da proteína? Perfeito. Então essa primeira etapa, qual que é o grande segredo? Você vai zerar carboidrato. Pelo autor, quanto tempo dura essa fase? Somente 5 dias. Mas não é tanto então. Não, são 5 dias onde você zera praticamente o carboidrato e você pode comer qualquer tipo de proteína, desde, assim, é lógico, né? Utilizando as proteínas mais magras. Então, inclui-se aqui, a ideia que a gente não trouxe, mas inclui-se a carne vermelha, frutos do mar, camarão, lagosta, o que quiser vindo de proteína. Iogurte zero, derivados, desnatado, então, leite liberado, pode? Desde que seja desnatado. Tá? Então, leite desnatado, os embutidos até, o peito de peru, o presunto, desde que seja o presunto magro, ovos. Nada de fritura. Nada de fritura. A ideia é usar a proteína, mas usar a proteína magra. Tá? Perfeito. E assim, nesses 5 dias também, a ideia é que você pode comer o quanto você tiver vontade. Porque entra naquela história da dieta da proteína. Se eu não tenho carboidrato, eu vou usar como fonte de energia secundária a gordura e essa proteína para sustentar lá o meu ciclo de Krebs. E dá energia, já que não tem o carboidrato. Vai ter que tirar de alguma fonte. Esse é um ponto que nós nutricionistas questionamos muito. É o mesmo questionamento da dieta da proteína. Eu estou restringindo. Vai faltar carbo, as pessoas podem acontecer o quê? Ficar fracas, né? Então elas podem se sentir mais fraquinhas, indispostas, não ter energia para as atividades físicas diárias. Entendi. Então, é um ponto que a gente tem que estar atento. É um ponto que tem que ficar muito atento. Mas 5 dias é um tempo pequeno. Quando a gente fala só de proteína. Porque passado esses 5 dias, isso é o que é recomendado. E é uma armadilha também. Porque muitas pessoas se adaptam bem a somente ficar com proteína. Em alguns pacientes a gente nota que eles pretendem esticar essa fase de proteína, que é uma fase de perda rápida de peso. Entendi. Eles percebem que o negócio está indo, os quilos estão indo embora, sobe na balança, beleza, 1, 2, 3, 4, 5 quilos e querem esticar. E isso pode não ser legal. Não é legal, porque está faltando um monte de coisa aqui. Né? A gente tem déficits de micronutrientes, por exemplo. Né? Não tem vitamina, não tem mineral, está faltando isso nessa primeira fase. Então, nessa primeira etapa, que vai durar 5 dias, a pessoa só proteína. Fechado? Fechado. Então o livro diz 5 dias. 5 dias. Aí a pessoa tem que se pesar e ver quanto ela perdeu nos 5 dias. Perfeito. Dá pra chegar até quantos quilos? Em torno de 2 quilos em 5 dias, Que é a base da dieta da proteína. Legal. Se a gente pensar em peso de balança, bacana. Entra novamente no mesmo discurso da questão de só ter proteína e eu ter um pouco de perda de massa magra. Você percebe? Entendi. Mas e a água? A água continua muita água. Essa primeira fase, recomendação em torno de 1,5 litro a 2 de água. Porque senão a gente pode, aumentando a proteína, prejudicar até os rins. Se a gente não tiver água, o fígado, né? Você tem aumento de produção de ureia. Então tem que ter bastante água para que essa filtração renal continue da mesma forma e você não tenha, né, prejuízo mesmo nos seus rins. Entendi. Então água aqui, fundamental. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho e voltando nós vamos para a fase número 2, que como você disse há pouco, é a fase mais importante talvez, porque ela é uma transição que, olha, a gente vai incluir várias coisas e pelo que eu tô vendo aqui, são legumes que são carboidratos. Sim, perfeitíssimo. Então já volto. Ok, Carol. E a gente volta a conversar com o Dr. Ricardo Zanutto, que é nutricionista, doutor em fisiologia, sabe tudo do assunto. Estávamos falando sobre a dieta das celebridades. Citamos até algumas celebridades, estrelas, que já fizeram a dieta. E agora a gente vai para a fase número 2. Como é chamada a fase número 2, doutor? Então, essa segunda fase, Carol, ela é chamada de fase de transição, Ou cruzeiro, No livro eles usam cruzeiro e alguns outros lugares usam transição. Como o próprio nome diz, realmente é a fase onde vai tentar essa consolidação e a perda de peso de forma significativa. Entendi. O que tem de diferente nessa fase? Se você notar, começa a entrar verduras e legumes. Coisa que era altamente restrita nessa primeira fase. Até verdura na primeira fase não entra, Nada, né? não. Aqui é proteína nem tomate, exclusiva. nada disso. Nada. Entendi. Aqui começa a entrar. Né? Então, nessa segunda fase, ela também tem um porém, tá? Entra legumes e entra algumas verduras, só que não são todas. Então, utilizando novamente aquele conceito, né, do carboidrato refinado, de índice glicêmico alto, a segunda fase ela também começa a proibir algumas coisas. Entendi. Por exemplo, não se usa batata. Não pode batata? Não, por causa exatamente dessa questão do índice glicêmico. Então aqui tem o que não pode? Exatamente, não se usa leguminosa.
Então, grão de bico não se usa, feijão, ervilha, lentilha. soja, né? Não se usa nenhum tipo de cereal, arroz, milho, não entra. Nada disso. Nada, não usa mandioquinha. Então, isso aqui fica totalmente restrito. Tá. E a ideia é utilizar sempre legumes e verduras que tenham esse índice glicêmico mais baixo, tá? Perfeito. Que Só é abobrinho, chuchu, a perfeito. berinjela. Só que também não todos os dias. Nessa fase, como que se pede para fazer? Um dia se faz proteína exclusiva e outro dia proteína mais legumes à vontade. Os legumes que Os que entram, podem, os que legumes e podem. verduras que podem. Ai, que interessante. Entendeu? Então, assim, um dia proteína mais legume e Legumes. verdura. Quanto? À vontade. À vontade. Aí a pessoa pode comer o que ela quiser, quanto ela quiser. Certo. Tá? E sem gordura extra também. Não tem gordura. Nada de colocar muito azeite, não Não se entra. permite essas coisas, tá? Entendi. Então, assim, cozida no vapor, é tudo bem purinho, vamos falar Tá, assim. e um pouquinho de tá? sal. Sal pode? O sal, de preferência, o mínimo possível também. Tá. Ainda mais se tiver uma utilização muito grande de embutido, que não teria necessidade de tanto sal. Entendi. Tá? Então, por isso que ela é tão importante. Uau! Além de tudo, você continua mantendo o dia da proteína, só proteína. Só proteína. Só que aí, qual que é o grande problema? É uma fase de transição. Quanto tempo eu fico nessa fase? Aí vai depender o quanto que eu quero ou aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, se o meu objetivo é baixar ou tentar baixar 10 quilos, 15 quilos, eu vou ficar o tempo que eu aguentar nessa fase. Tá. Até atingir meu objetivo. Eu quero baixar 5 quilos só. Eu vou ficar, sei lá, 20 dias. Você percebe? Então, é aqui que é nesse período que você tem que se pesar e chegar no objetivo, na Você balança. vai atingir aquele teu objetivo de balança. Você só sai dessa fase quando você atingir o seu objetivo. Quando você atingir o objetivo. Nossa né? Senhora. Exatamente. Então aqui complica um pouquinho. Aqui complica um pouquinho. Não dá pra principalmente dizer o do tempo. ponto de vista nutricional. Porque ainda continua faltando algumas coisas, né? Tá. Se nós usarmos a dieta mesmo de Dukan, da forma que ela está escrita, essa fase também não deveria se estender por mais de 5 a 7 dias. Mas é aqui que todo mundo estende. E aí tem gente que fica 30, 40 dias nessa fase. Quanto você acha que seria o ideal? Na verdade, toda dieta restrita, ela gera alguns tipos de déficit, né? O ideal, de fato, é que você não restrinja tudo, né? Qualquer tipo de dieta pode trazer problemas para a saúde. Por exemplo, um diabético não pode fazer isso, um paciente renal, uma gestante. Não pode fazer. De forma alguma. Tá. Então depende, sabe, Carol? Você tem que avaliar o estado geral de saúde da pessoa, avaliar alguns exames e parâmetros bioquímicos. E eu acho que a pessoa também tem que ter uma ideia de estar se sentindo bem. Perfeito. Né? Se ela começa a se sentir mal, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa coisa Tem que procurar errada. uma orientação, tem que procurar um médico, acho que está na hora de eu ir para outra fase. Perfeito, exatamente. Mas então, como o nosso tempo voa, doutor Ricardo, Claro. vamos falar da última fase? Perfeito. Porque aqui a gente entendeu, primeiro proteína, aí transição, um dia de proteína, um dia proteína mais, esses legumes, os que podem, perfeito. esses não podem, vamos colocar no nosso site depois. Perfeito. E vamos então para a terceira, aqui é a quarta fase? É a quarta aqui. fase, é. É tudo junto. Sim, na verdade, o que seria a terceira fase, então? É a fase chamada de consolidação. O que a gente vê de diferente? Frutas. Então, essa fase, ela permite uma fruta por dia, que até então estava completamente zerado, tá? Começa a entrar o pão integral, então você praticamente nunca mais vai ver nada refinado. Perfeito. Né? Então, assim, pão integral, o macarrão integral, no máximo 2 vezes por semana. Então, mesmo assim, ela continua tem sendo restrição. restrita. Tá. Você percebe? E quanto tempo eu fico na fase 3? É aí que vai fazer uma continha muito simples. Vamos supor que eu perdi 5 quilos com a fase 1 e 2, tá? O tempo de fase 3 eu vou multiplicar para cada quilo perdido vezes 10. Ou seja, perdi 5 quilos, vou multiplicar vezes 10, eu vou ficar 50 dias na fase 3. Tá. Você Pro percebe? corpo Acostumar, entrar mesmo... consolidar aquele peso que você ganhou. Por isso chama fase de consolidação. Dieta interessante. Ela é interessante, mas ela Bem tem interessante. restrições. Uma fruta por dia não está longe da ser o que a gente recomendação precisa. de saúde. Perfeito. Tá. Por muito tempo. E depois se estende para a fase 4. Que é essa daqui. essa última fase chamada de estabilização. Essa fase praticamente se come de tudo, tá? A única grande diferença é que uma vez pelo menos da semana você tem que fazer um dia só, você escolhe exclusivamente proteína. Tá? Um dia da semana. Um dia da semana. E se inclui nessa última fase, pelo menos por dia, 3 colheres de sopa de farelo de aveia ou farelo de trigo, né? Uma mistura, uma colher e meia de um, de outro, diluído talvez num iogurte.
Tá, que são as fibras que são também. as fibras que eu vi que você vai conversar daqui a pouquinho, tá? Para manter essa regularidade do intestino, né? E de uma certa forma até ajudar nesse controle glicêmico e tudo mais. Olha que bacana. No final, então, a pessoa que segue essa dieta, que é a dieta das celebridades, é uma dieta para o resto da vida. Se ela mudar qualquer coisa aqui, pode ser que ela engorde e volte a ganhar o peso anterior, né? E aí, geralmente, a pessoa fica mais dieta da fase de proteína. Entendi. Por isso que tem que ter ajuste de qualquer forma. Mas ela é interessante. Ela é muito interessante, ela é interessante. Ricardo, muito bacana. Vamos colocar no nosso site? Fechado. Depois, se você quiser especificar os itens de cada fase, a gente coloca, porque eu acho bacana. Até porque a gente sempre diz aqui o que existe e cada um tem que procurar uma orientação, saber se de fato o que está aqui, o que a gente mostra, vai combinar naquele momento com o objetivo e com a proposta que cada um quer seguir. Com certeza, né? Nosso papel é mostrar que é uma dieta que funciona, que muita gente já fez, mas não faça sem orientação. É muito importante que você consulte um profissional, não é, doutor? Com certeza, eu Carol. Posso te agradecer eu mais que uma agradeço vez. mais Obrigada. uma vez. Você é muito obrigado. querido e a gente ama as suas Eu agradeço aulas. muito. Eu posso só mandar um beijinho? Claro, fica à vontade. Eu queria só mandar um beijo para minha família do Paraná, de uma cidade chamada Borrazópolis. Borrazópolis. Exato. Um beijo, pessoal de Borrazópolis. Exatamente. É que a semana passada nós perdemos um tio muito querido, assim, entendi. Inestimável. Eu pensei que era uma notícia boa, mas o beijo é importante. Exatamente. É então o eu queria, exatamente, meu tio Ademar, com certeza tá lá no céu, do lado do Papai do Céu. E eu queria mandar um beijão pros meus primos, pro Nivaldo, pra Demilde, pra Joelma, pra Célia, pro Rony, pro Jurandir. E, gente, olha, amo todos vocês. Então, precisando desse carinho e dessa energia boa, né? Com certeza. Então, toda energia boa do Você Bonita pra vocês, viu? Um beijo e obrigada também pelo carinho, por estarem prestigiando toda vez que o Dr. Ricardo tá aqui no programa. Para entrar em contato com o querido Ricardo Zanotto, só acessar www.nutriu.com.br www.nutriu.com.br. Te espero semana que vem? Com certeza. Beleza. Então tá bom. Obrigada. Chega de férias, né, doutor? Já tirou muitas férias. Obrigada. Tchau, Carol.